Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que estávamos vendo na agenda anterior, que é a Agenda 1. Hoje nós vamos falar sobre o assunto que também é voltado à geografia, que é o papel da técnica e do trabalho na criação do espaço. Vamos a algumas explicações? Primeiramente, quando o homem passa a transformar o espaço através da sua técnica, ou seja, sua arte de criar ou transformar algo, o espaço natural ele passa a ser geográfico, conforme nós falamos na agenda anterior. E o trabalho ele passa a ser uma atividade importante para este homem, para este ser humano, pois é através dele que ele vai manter a sua sobrevivência. Portanto, o trabalho vai ser o meio pela qual essas pessoas modificam a natureza e constroem o espaço geográfico e se desenvolvem. Mas falando da palavra trabalho, mas o que seria a definição de trabalho? Trabalho nada mais é do que qualquer atividade física ou intelectual que seja remunerada. O que é algo remunerável? Alguém paga pelo seu tempo. Então, desembolsa, valores pelo seu tempo, tá? E também o trabalho ele é realizado pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo. Vocês sabiam que na Idade Medieval a palavra trabalho tinha um outro significado? A palavra trabalho, ela deriva do latim tripalho ou tripalus, tá? Que nada mais é do que uma ferramenta que tem 3 pernas que mobilizava cavalos e bois para serem ferrados, ou seja, para serem enferruados. Curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura utilizado contra escravos e presos que originou o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Com a evolução e com as modificações dos últimos 3 séculos, podemos observar que o homem ele vem aprendendo há muito tempo que o espaço natural é que condiciona a vida humana no planeta. A partir do momento em que o homem ele desenvolve a técnica, o espaço ele se torna geográfico. Porém, a técnica tem que estar intimamente ligada ao meio e à nossa necessidade de dar respostas aos desafios da sobrevivência. Por meio do trabalho e da técnica, estamos sempre buscando transformar a natureza para o nosso próprio benefício. Nos últimos 2 séculos, o homem ele está avançando no quesito tecnológico, que é uma forma ou uma maneira de deixar o trabalho do homem menos dificultoso, Então, com esse avanço tecnológico, o homem ele criou uma série de mecanismos para facilitar a manipulação dos elementos da natureza. Máquinas e até mesmo equipamentos que facilitam a vida e ajudam no processo de exploração de recursos. Você vê muito disso hoje na produção, dentro de uma indústria, onde você não tem mais aquele trabalho que era um trabalho braçal. Você hoje tem a junção do homem às máquinas. As máquinas, elas auxiliam o homem, quando eu falo homem, humanidade,
Nós vemos isso também no meio agrário. E a tecnologia ela também auxilia, quando nós falamos do homem, o avanço tecnológico também, a preservar o meio ambiente, a preservar o espaço natural. Porque a partir do momento que você tem uma máquina que me auxilie, principalmente no meio agrário, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma plantação de cana. Vocês sabiam que um terreno, quando está plantando cana, você tem que, para retirar a cana do canavial, você tem que jogar fogo na terra? E aquela terra nunca mais cresce outro tipo de plantação, acaba estragando o solo? Se você queimar toda hora aquele local, só vai ter um plantio que é voltado à cana ou acaba inabitando a terra. Com a tecnologia, hoje, muitas empresas do agro, elas têm a máquina que faz o recolhimento da cana-de-açúcar. Então, não prejudica o meio ambiente com relação à fumaça e também não prejudica o meio ambiente com relação, né, à queima do solo. Condicionando esse exemplo, é interessante, né, que o homem ele faz do trabalho e técnica para transformar também a natureza, né? Então, no passado, né, quanto hoje no presente, a ação humana ela transforma a natureza, cria, recria o espaço geográfico. Toda transformação ela vai gerar um impacto. E a principal diferença entre impactos do passado e os impactos do presente é a sua intensidade. Ou seja, tá? Isso pode vir tanto na quantidade quanto na qualidade. Hoje o que vemos muito é algo denominado impacto ambiental. O que é isso? O homem está usando em excesso os recursos da natureza em prol dele e não está repondo esses recursos de volta. Por quê? Porque nas últimas décadas as pessoas passaram a consumir mais bens de consumo. Então eu tenho que fazer uma exploração maior na natureza para que esse consumo seja mantido. Então, portanto, temos que compreender que enquanto não se tiver um equilíbrio entre o que eu posso explorar e a quantidade do que eu posso explorar, não seja prejudicial à natureza, eu não vou me livrar, na verdade, do impacto ambiental. E nos traz uma reflexão, não é? Porque por mais que o homem ele tenha o conhecimento de aprimorar essas técnicas, né, essas ferramentas desenvolvidas para realizar o seu trabalho, observamos que a sociedade ela fez uma evolução em número de pessoas também. Então, portanto, esse conhecimento que foi acumulado ajuda no aperfeiçoamento constante. Porém, tá? Resulta também na complexidade das demandas que são do nosso cotidiano. Então, portanto, houve-se um aumento da população, mas também houve uma exploração maior desses recursos. Então, a nossa natureza está sendo prejudicada. O que nós podemos refletir é que, né, está na hora de as inovações tecnológicas darem um direcionamento para que esse equilíbrio que eu falei para vocês no slide anterior, do impacto ambiental, seja algo em prol da natureza e não contra a natureza. Não é verdade? E é interessante, né, sabermos que quanto mais pensarmos
dessa forma, desta maneira, mais teremos qualidade em nossas vidas. Para finalizar, né, não se esqueçam que nós sempre vamos colocar atividades para ver como você está compreendendo o conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado. E, né, não esquecermos que todas as figuras que estão aqui nesse slide ou nesta apresentação, elas foram retiradas de um domínio público, que é o site do Pixabay. E me despeço de vocês e até logo. Até a próxima agenda. Muito obrigada!